Fala galera, começando mais um podcast, mais um UJL Cast Cerveja de Liberdade, promovido pela UJL Rio Grande do Sul. Hoje comigo aqui apresentando esse episódio, a Jéssica e o Pedro. Vou passar agora para a Jéssica falar um pouco. Oi gente, meu nome é Jéssica, sou coordenadora estadual da UJL no Rio Grande do Sul e é sempre uma honra fazer um podcast com vocês e trazer convidados para falarem de temas diversos. Eu sou Pedro Henrique, estudante de Direito da Universidade de Passo Fundo, atuante no movimento estudantil e membro da UJL do Rio Grande do Sul. Um prazer, uma alegria enorme estar aqui conversando com todos vocês. Eu sou o Enzo, vice-coordenador estadual da UJL, e agora, com a nossa ilustre presença de hoje, o deputado Giuseppe Riesco. Quem é Giuseppe Riesco, deputado? Nos conte. Bom dia, pessoal, tudo bem? Não sei o horário que vai ser postado aí a nossa fala, mas eu agradeço aí o convite, Jéssica, Enzo e Pedro. Fico sempre muito feliz de poder conversar com a UJL, que eu vi basicamente o início, né? Claro que eu não ajudei a construir como vocês ajudaram, mas eu acompanhei, eu me sinto parte também desse movimento. Fico muito feliz de ver que ele está crescendo, né? Quem sou eu, né, cara? É uma pergunta um pouco difícil de responder, mas dando uns dados técnicos aí rápidos. Eu nasci em Santa Maria, dia 10 de novembro de 95. Estudei Direito na Federal de Santa Maria, me formei lá, participei bastante do movimento estudantil na cidade de Santa Maria, até tá aqui o meu grupo lá de Santa Maria, o Clube Farroupilha, que eu tive a felicidade, a honra de ser presidente durante 2 anos. A gente organizava lá grandes eventos, grandes encontros de liberais com palestras das mais alta qualidade, e dentro desse meio todo aí eu acabei conhecendo um pouco a política partidária fora do Clube Farroupilha, mas que eu olhava ali, acompanhava e queria ter a oportunidade de trazer um pouco do ponto de vista liberal para dentro da política tradicional, né? Aí eu me filiei no Partido Novo em 2017, concorri a deputado estadual em 2018 e o risco de concorrer é se eleger, né? Então acabou que eu me elegi com 22 anos, bem jovem para deputado estadual. É um desafio muito grande de poder estar lá dentro com uma idade baixa e aprender tudo que a forma de trabalhar, de se portar, claro, aquilo que dá para aprender, né? Tem coisas que tem que deixar de lado, e fazer um trabalho defendendo as ideias que a gente acredita, né? Defendendo mais liberdade, defendendo menos Estado, privatizações, reformas estruturais, tudo isso que a gente conseguiu fazer, de certa forma, aí durante os anos de 2019 e 2020, e agora estamos aí lutando aí ainda, para manter as contas do Estado em dia, a estabilidade fiscal em dia, sempre auxiliando naquilo que a gente considera correto e também combatendo todas as pautas que a gente acha que vão ser ruins para o contribuinte, ruins para o cidadão, como questão de impostos, de aumento de impostos, de burocracia, etc. Sempre de olho em tudo isso no nosso trabalho como deputado estadual. Deputado, seguindo nesse caminho aí, falando das suas origens, digamos assim, como que foi essa decisão de efetivamente concorrer a deputado? Como que iniciou esse projeto, essa estrutura? Como é que foi o momento em que o senhor tomou a decisão de participar da política? Como que é esse sentimento e esse planejamento? Bom, Pedro, vamos ser sinceros, tá? Não tem um momento em que vira a chave, dá um plim e tu pensa, tá, vou concorrer. Para mim, pelo menos, foi uma coisa que foi surgindo ao longo das minhas defesas, daquilo que eu acreditava em todos os meios que eu estava, né? E acaba que chega uma hora, cara, não sei se vocês estão passando por isso também, que eu passava por uma situação onde eu enxergava visões de mundo em tudo, né? Parecia que eu estava dentro daquele livro do Thomas Sowell, de Conflito de Visões. Eu enxergava tudo que eu olhava, eu via visão restrita e visão restrita. Eu via as pessoas que defendiam o cidadão, aquela visão do Thomas Sowell mesmo, né? De ter duas visões diferentes de mundo, onde existe uma restrição da capacidade do homem e uma certa humildade sobre aquilo, e aquelas que acham que a gente pode fazer tudo e instituir aqui na Terra o mundo perfeito, o céu na Terra, uma coisa até meio materialista, assim, que eu acho que não é muito a minha linha de pensamento. Eu acabava vendo isso meio que por tudo, assim, cara. E aí chega uma hora que tu começa a se sentir um pouco até com pouca
capacidade de influenciar naquilo que tu quer influenciar de fato, né? Tu começa a ver as ações do governo federal, do governo do estado, até mesmo da prefeitura, e fica com vontade de dar uma contribuição, de pelo menos dizer que tu acha que aquilo está certo, que aquilo está errado, que poderia melhorar. E os meus próprios amigos começavam a me dizer assim, cara, concorre para alguma coisa aí, concorre para vereador, concorre para deputado, vamos ver se tu consegue. E eu sempre fui muito... Na minha cidade, eu sempre fui muito extrovertido, assim, conhecia bastante gente, participava de vários grupos, tem aquela brincadeira de sempre, né? Tu passa no calçadão com fulano, esse aí vai ser vereador, cumprimenta todo mundo, não sei o quê, conhece todo mundo. E eu tinha um pouco disso. E apesar da minha opinião ser bem forte em muitos casos, né, uma posição que a gente sabe muito bem, né, defender o liberalismo, existem situações onde a gente vai dar uma opinião que é um pouco polêmica, né, vai ter opiniões que não vão ser senso comum, vão ter opiniões que vão machucar até determinado grupo, normalmente grupos que acabam se utilizando do aparato estatal para ganhar benefícios. Se tu fala para aquele grupo que ele não tem que ganhar benefício algum, ou que o governo não tem que ajudar o setor X, a empresa X, o pessoal até fica um pouco desconfiado e um pouco preocupado, dizendo, poxa, como tu é radical, cara, como assim? Que história é essa de não ter que salvar as empresas quando elas quebram? O governo tem que ajudar. Que história é essa de não deixar, de permitir que tenha abertura comercial, o país poder importar o que for, vai quebrar todas as empresas daqui? Que história é essa de deixar as empresas de outras cidades entrarem na nossa cidade? Vai quebrar as empresas da cidade? E aí tu vai dando algumas opiniões um pouco polêmicas às vezes, né? E aí chega uma hora, cara, eu olhei assim, eu tava me formando na faculdade, tá? Eu me formei no final de 2017. Aí tinha passado na OAB. A carteirinha da OAB demora eras para chegar. Eu passei em dezembro, chegou em junho ou julho a minha carteira. Então, 6 meses que eu não podia nem advogar, né? Aí eu tava pensando assim, o que eu vou fazer durante esses 6 meses? Bom, eu acho que vale a pena eu dar esse tiro e concorrer para deputado numa campanha barata, que eu vou fazer só em Santa Maria, com defesa de ideias mesmo. Se eu não me eleger, não tem problema, porque, imagina, um cara com 22 anos, recém-formado, que concorreu agora há pouco, não se eleger, não teria problema nenhum, posso abrir o meu escritório e advogar, posso ir trabalhar, posso ir trabalhar no escritório de algum advogado que eu conheça. E caso eu me eleja, bom, aí a gente vira o barco para o lado e vai tentar trabalhar como deputado. E aí fiz uma campanha recheada de apoiadores, de amigos, eu fui atrás de todo mundo, né? Fui atrás dos amigos da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus primos, liguei para todo mundo, fui pedir doação, fui pedir que botasse o perfurite no carro, bandeira, adesivo. Aí eu fui o chato do telefone durante muito tempo na campanha. E acabou que deu certo, né, cara? Então, o plim, assim, vou concorrer, é difícil de dizer se tem algum momento. É uma coisa que vai sendo construída, eu diria, ao longo do tempo, e chega uma hora que faz sentido. Chega uma hora que é uma coisa que faz sentido, e o mais legal de entrar em campanha é entrar querendo trabalhar e querendo fazer uma boa campanha, né? Eu tinha um exemplo, Pedro, de um amigo meu que concorreu, cara, olha só, um amigo meu que concorreu a vereador em 2016, e ele... Era uma coisa meio estranha, porque ele queria, mas ele não queria. Ele queria concorrer, mas parecia que ele tinha meio que vergonha, assim. E aí ele ficava naquele vai, não vai, desistia da campanha, voltava para a campanha, desistia da campanha, voltava para a campanha. Aí fez uma pré-campanha gigantesca, massa, bonita, chegou na hora da campanha, deu um pouco para trás, e ficou naquele vai, não vai. E aí nos últimos 10 dias ele falou, vou concorrer, vou pedir voto. Aí o cara foi para a rua pedir voto. Fez bastante voto para uma campanha meio nesse vai e vem, até que fez bastante voto. E aí eu tinha isso na minha cabeça. Não importa o que aconteça, não importa se eu estiver sozinho, não importa se eu tiver que pegar os meus panfletos sozinho para a rua, falar com as pessoas, não importa se não tiver ninguém para me ajudar, se eu tiver que abrir o comitê de manhã, fechar de noite, e sei lá, eu vou ir até o final. Vou até o fim, porque eu não quero ficar nesse vai, não vai, nessa coisa de não ter certeza do que eu quero. Se eu vou começar para concorrer, eu vou concorrer até o final. E foi isso que eu fiz, e isso motiva também um pouco do pessoal que está junto contigo. O que eu mais gostei é que tu para pensar, né? Faltam 6 meses para minha carteirinha da OAB chegar. O que eu vou fazer? Vou concorrer a deputado, coisa natural, que a gente acorda de manhã e vamos entrar numa campanha, né? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Tu é um dos fundadores do Grupo Farroupilha, né? E eu queria saber para ti como é que é ter participado de um grupo de renome. Até o Farroupilha, quando a gente começou o JL, era uma grande inspiração da gente chegar ao nível do Farroupilha. Que legal.
E qual que é a importância desses grupos no meio liberal e também até para a carreira, independente de qual tu vai seguir, tipo, porque também foi do Institutos for Liberty, né? Então a gente queria saber como que isso te ajudou, a pessoa José, para tu chegar onde tu tá. Sim, eu não fui fundador do Clube Farroupilha, tá, Jéssica? Eu fui, na verdade, eu me enfiei no grupo, no clube, né? Clube Farroupilha, na semana ali que eles estavam começando a fazer as coisas, e aí o cara que estava coordenando, que era o João Luca, ele me falou: tu pode ser até considerado membro fundador, se tu quiser. Eu falei: quero, com certeza, me coloca aí de membro fundador. Mas eu não participei da fundação, entendeu? Porque eu estava recém entrando na faculdade, né? Porque eu conheci o clube, eu tinha 17 anos ali, tinha recém passado. E não sei como é que foi para vocês, mas para mim a troca de ensino médio para faculdade foi um choque bem grande, assim, foi uma mudança muito, muito grande das pessoas que eu convivia e dos assuntos que eu tratava com essas pessoas. No colégio, quando eu estava no colégio, o que eu mais conversava com meus amigos era futebol, videogame. Era videogame. Era o quanto... se eu conseguir fazer o GTA San Andreas 100% fazendo todas as sidequests. Era coisas assim, tu entendeu? Que é no colégio. E aí um amigo meu fez 100% com todas as sidequests, uma coisa inacreditável, assim, e sem nenhum cheat, né? Porque se tu bota cheat, o GTA San Andreas ele não te dá 100%. E aí, voltando para a política, né? Em 2013 eu entrei na faculdade de Direito lá da Federal e eu achei que eu ia ter aula de Direito. Eu achei que eu ia aprender direito, só que eu estava tendo aula de socialismo. Eu estava aprendendo as maravilhas do socialismo, as maravilhas da Coreia do Norte, as maravilhas de Cuba, como era bom viver em Cuba, como era um país democrático lá em Cuba, porque tinha eleições, uma professora me dizia, né? Ela só não dizia que era um partido único e que a quantidade de candidatos era a mesma quantidade de vagas no parlamento, mas tem eleições, eles podem escolher os seus representantes. E aí eu me deparei com essa situação e aquilo para mim incomodava muito, sabe? Não era possível que eu tinha entrado na faculdade, que eu tinha feito tudo aquilo, tinha estudado e tal, para entrar. E aí eu entrei para estudar direito. Aí eu vou aprender as maravilhas da Coreia do Norte, de Cuba, por favor, né? Aí eu tô perdendo meu tempo. Aí eu comecei a procurar na internet, porque como eles eram, óbvio, pessoas mais velhas e mais estudadas e mais qualificadas do que eu na época, eu tomava um couro, né? Quando eu falava que estava errado, eu tomava um couro. Não, tá certo por causa disso. Lá é muito bom, a União Soviética era muito bom, Cuba é muito bom, o Brasil precisa ser um país socialista, aquela coisa toda, e eu não conseguia defender direito a minha opinião. E eu ficava me sentindo um burro, idiota. Eu parava, não, vou procurar, né? Vou catar. Eu ia na internet pesquisar e tal. E aí passei o primeiro semestre inteiro de 2013 e, na verdade, o primeiro ano inteiro de 2013 enfiado em estudos sobre ciência política, liberalismo, etc., para poder ter um pouco de base, né? Porque não tinha isso. E aí acabou virando o meu foco principal, assim. Como a faculdade era nas coxas completamente no primeiro semestre, era essas aulas assim meio de essas coisas assim muito muito levinho, muito pouquinho, filosofia do direito, introdução ao direito. Meia hora por dia, tu lê ali e tá resolvido. Você não vai ir mal na prova por causa disso. São coisas basilares, assim. E a Federal de Santa Maria tinha o primeiro semestre só com aula de manhã, era bem tranquilo, a tarde inteira livre. Eu não fazia estágio, até porque eu sabia que se eu fosse fazer estágio no primeiro semestre, eu não ia lidar com direito, até porque eu não sabia nada de direito na época, né? Eu ia acabar sendo office boy, buscar cópia no fórum e buscar carga, coisa. Eu não queria fazer isso. Aí eu fiquei estudando. E aí eu comecei a me ter uma base maior para defender contundentemente as ideias liberais e comecei a ser o chato da turma, aquele que discute com os colegas, discute com o professor, discute com o fulano, sempre respeitosamente, nunca sendo estridente. E aí chegou um momento que tu cansa, cara. Eu cansei, assim, chegou um momento que eu cansei e pensei, pô, eu sou o único que tá falando isso aqui, eu sou o único cara que fala sobre isso aqui na turma. Tem muita gente que concorda comigo, mas que não fala nada, que tem vergonha, que não quer se incomodar, que tal, pá. Um ou outro ali comenta, e aí eu acabei virando o radical liberal da turma. Quando tinha alguma coisa de liberalismo, fala com o Giuseppe ali, que ele sabe, ele vai falar contigo. Aí eu fui indo nessa e comecei a me sentir meio sozinho. Até que um belo dia eu estava caminhando no corredor da universidade, vocês sabem como é que é a Universidade Federal, né? Os avisos cola no mural, uma folha A4 impressa meio de qualquer jeito, prega no mural, e é isso, esse é o aviso. Aí tinha um cartaz, assim, eu sempre olhava o mural, porque me ensinaram a olhar o mural, eu olhava todos os dias, olhar o tal do mural para ver o que tinha. Aí eu olhei um belo dia e sempre era umas coisas meio marxismo, não sei o quê, clube de estudos de Marx, no de Marx, não sei o quê do Marx, não sei o quê enfim, era um saco lá. E aí apareceu um dia lá, capitalismo e liberdade.
uma palestra sobre não sei o que lá, organizado por Clube Farroupilha. Eu pensei, pô, olha só, tem uns caras aí que estão falando sobre capitalismo e liberdade, vou ver se eles vão falar bem, se eles vão falar mal, né? Vamos ir atrás. Aí eu comecei a procurar colegas para ir, ninguém quis ir, eu tava sozinho, assim, e aí, é triste, né, ir sozinho nas coisas, né, meio chato, né, tipo, vou no cinema sozinho. É meio chato, assim, mas, quando eu quero ir, eu vou. Não sei se vocês já foram no cinema sozinho, mas é uma experiência parecida, assim. Eu quero ir, ninguém quer ir comigo, eu vou sozinho e azar. Aí eu peguei e fui sozinho. Cheguei lá, bem na minha, quietinho, sentei, olhei, assim, na entrada do evento, um cara me perguntou assim, me dá teu nome e teu e-mail, que era o que o EPL pedia na época, né, o nome e e-mail para mandar lá por internacional, que eles ganhavam patrocínio de acordo com a quantidade de pessoas que estavam nos eventos. E ele perguntou, tu é membro do Clube Farroupilha? Eu falei, não. Ele, tá, porque os membros ganham uma fitinha, tipo aquelas fitinhas que a gente coloca em época de conscientização, de tal coisa, era uma fitinha azul. Aí dava as fitinhas azuis, aí eu pensei, opa, então quem tem a fitinha é membro. Aí eu fiquei lá de olho, assim, cuidando. Cara, uma palestra fenomenal sobre liberdade econômica e o desenvolvimento humano que a liberdade econômica traz, como é a melhor forma de tirar as pessoas da pobreza. Fenomenal, fenomenal. Um link muito interessante sobre crescimento percentual de PIB e crescimento percentual de renda da população das mais baixas rendas, muito bom de ver aquela palestra, e uma outra sobre, eu não me lembro qual que era o tema da outra palestra, mas era algo nesse sentido, e ali me abriu os olhos, assim, putz, é um grupo de estudantes defendendo isso aqui dentro da Federal de Santa Maria, dentro do auditório do CCCH, que é um auditório que sempre tem aqui batuque, barulheira e coisa nada de esquerda e tal. E aí eu me interessei e comecei a cuidar, assim, os caras com as fitinhas para ver se eu conhecia alguém. E eu, curiosamente, conheci um cara e fui falar com ele e falei, cara, Bruno, como é que é esse negócio aí? Ele, um grupo e tal. Quer entrar? Pode entrar, te boto no grupo. Aí botar no grupo do Face. Aí a partir dali eu virei membro oficial do Clube Farroupilha, porque eu entrei num grupo do Face que tinha umas 16, 17 pessoas. Foi assim que eu entrei no Clube Farroupilha. E aí comecei a me meter para fazer as coisas, né? Pedia para me darem alguma coisa para fazer. Aí eu comecei a vender ingresso para evento, comecei a ir nas reuniões, nos churrascos, nos negócios. Aí me davam meta de ingresso para vender, eu ia lá e vendia um monte de ingresso. Aí fazia isso, fazia aquilo. E quando vê, uma hora o pessoal me convidou para entrar na coordenação do grupo. E aí eu fiquei como responsável por eventos pequenos. Aí eu tinha que alugar auditório, tinha que mandar ofício, tinha que fazer isso aqui, aquelas coisas de universidade federal, que é burocrático e tal. Era meio difícil, já tinha um certo receio, uma restrição com a gente. Não tinha professor que queria assinar, porque os caras perseguiam o professor que assinava o pedido da sala. Só que o negócio foi indo, até que quando eu vi, eu virei presidente do grupo e estava enfiado na defesa disso, muito empolgado, muito feliz de poder estar ajudando, com um grupo de pessoas hiper qualificado perto de mim, muita gente das mais diversas áreas, das mais diversas qualificações, empenhado em fazer o Clube Farroupilha ser uma instituição grande. A gente se inspirava muito no IEE, e a gente queria ser tipo o IEE de Santa Maria, a gente queria ser fazer tipo o Fórum da Liberdade de Santa Maria. Lógico que a quantidade de recursos e tamanho é quase impossível de atingir, até porque o Fórum da Liberdade é o maior evento liberal da América Latina, mas a gente trabalhava, mesmo jovem ali, com 17, 18, 19 anos, estava dando sangue ali para fazer isso, e o negócio cresceu e explodiu, assim. Aí, tanto que uma época a gente saiu do EPL, quando deu aquelas brigas lá do EPL, SFL, aquela confusão, não sei se vocês lembram dessa época, a gente saiu do EPL porque não fazia mais sentido para nós. Tá lá porque, enfim, não fazia sentido. E aí, quando o negócio se reestruturou e reorganizou, nós entramos de volta no SFL, e a partir dali, o Clube Farroupilha era a referência do SFL, o maior grupo do SFL no estado e no país, e depois a gente ganhou até prêmio de melhor grupo do mundo. Isso graças a uma coisa que eu considero fundamental no grupo, que é a troca de geração. A maioria dos grupos liberais morrem como troca de geração. Passa da Jéssica e do Enzo, chega ali a nova geração, a geração do Pedro, o Pedro não conhece direito e tal, não consegue trocar, a Jéssica e o Enzo ficam ali segurando, não querem entregar o controle do negócio, e quando vê, acabou. Esse é o maior problema dos grupos liberais, eu vi vários nascerem e morrerem por causa disso, e o Clube Farroupilha se manteve por conta dessa troca de geração. Eu acho engraçado que tu falou que os teus professores eram esquerdistas, e num curso de Direito a gente já espera isso, mas eu curso Medicina Veterinária, né, tô me formando agora, e no meu primeiro semestre, na aula de anatomia, o meu professor, ele falava muito do PT em vez de ensinar anatomia, então, tipo, às vezes não tinha nem por que puxar o tema, né, porque nós estava lá para aprender anatomia, e o meu professor falava politicagem, e às vezes ele dizia, não, porque vocês são livres para pensar.
Só que daí, se a gente falasse em aula que a gente não concordava ou que a gente era contra algum movimento como o MST, a gente era boicotado nas aulas futuras, então, e era anatomia, sabe? Daí o pessoal fala, mas é lógico, em direito, em sociologia, vão debater política, os professores têm direito de dar sua opinião. Sim, mas em anatomia, qual que é o objetivo dele puxar esse viés político? Mas, Jéssica, eu era, não sei se eu era muito inocente, mas eu imaginava que não ia ter isso. Eu achava que eu ia aprender direito, como ser advogado, como fazer, sabe? Não, eu acho que era inocência minha também, né? E cheguei lá e era só isso. Mas que nem o deputado disse que tinha professores que sofriam perseguição por ceder a sala, né? Sim. Para usar. Então, tipo, a gente já olha aonde eles querem chegar, tipo, incomodar em um fato que não vai mudar nada a vida deles, querendo ou não. Vai, né? Vai mudar, sim. Eles, claro que vai mudar. Se tem um grupo de estudantes que está defendendo um tipo de ideia diferente da deles, eles vão começar a ser contestados, vai começar a ter gente diferente pensando diferente, vai começar a ter a possibilidade que, tomara que não aconteça, de algum deles entrar na política, vai que entra, imagina que horror. Entendeu? Sim, é um pensamento que, tipo, vai incomodar eles no fato de ser ideias opostas. Mas aí que a gente entra numa sociedade hoje que a gente se preocupa com coisas que a gente poderia se preocupar com coisas muito maiores, eu acredito, Claro. e a gente leva em debates federais, que a gente discute pequenas coisas e briga por pequenas coisas, sendo que tem debates muito maiores para a gente discutir. E é uma universidade federal, né? É uma universidade federal, né, cara? Não é, eles não são donos da universidade. Ali tem que ter todos os tipos de pensamento e tem que ser autorizado todos os tipos de pensamento prosperarem ali, ou pelo menos terem um espaço de debate, né? Para quem vai falar depois, brigar em manifestações na rua, dizer antidemocráticas, digamos. Falar que tem censura, falar que querem impedir que eles exponham as suas ideias. E daí dentro dos espaços, quando eles estão, eles querem impedir que os outros possam manifestar as suas próprias ideias. Então... Mas é justamente por ser um ambiente federal, né? Porque eu acredito que nas particulares, eu estava até conversando com uma amiga minha que cursou o mesmo curso, só que numa instituição particular. E coisas que eu passei durante a minha graduação, ela não passou, justamente porque era uma instituição privada e os professores eles não tinham tanta liberdade de fazerem conforme eles achavam que podiam. Por exemplo, eu tive casos que os meus professores, eles optavam, tipo, avisavam em cima da hora, hoje não vai ter aula. Já teve mês que eu fiquei sem ter aula o mês inteiro, porque sem nenhuma justificativa, porque era professor da federal. Já teve professor nosso que vazava a prova, fazia stories dizendo... Claro, todo mundo sabe quando a prova é nossa, né? Professor fazendo stories, chacotando aluno. Isso não acontece numa instituição privada, porque vocês já imaginaram um professor de instituição privada fazendo chacota de prova de aluno? Isso não acontece, ele vai ser demitido. Mas numa instituição pública, numa instituição federal, o professor vê aquilo e ele acha que tipo, ele está protegido pelo sistema, então ele tem o direito de fazer o que ele quiser, porque ele é quem manda mais lá, e como a minha mãe sempre diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E daí chega alunos que questionam isso, que sabem os seus direitos, que vêm, peraí, não funciona assim, porque tu é funcionário público, porque quem paga o teu salário é todos nós, então, tipo, tu é funcionário, tu também tem que cumprir as metas do teu emprego. Aí já muda, daí eles já não querem, porque se tu tá lá aceitando, se tu acha que aquilo é um privilégio, que tu acha que o governo está te fazendo um favor, tu não vai cobrar, porque vários colegas meus falam, mas a gente tem que agradecer porque é de graça, mas não é de graça, entendeu? A gente paga muito caro, então eles aceitam simplesmente por achar que é de graça, que o governo está te fazendo um favor. Mas não é assim que acontece. E aí, pode falar. Eu vou dar já que todo mundo está dando aí os seus as suas expressões e contando de suas vivências nesse meio acadêmico, eu vou aproveitar para contar uma minha também, porque senão fica parecendo que só eu que não era revolucionário liberal dentro da faculdade. Eu comecei a minha faculdade em Erechim, na faculdade de Erechim lá, e tinha um grupo que se tornaram amigos meus, mas que eu não conhecia, porque eu estava no primeiro semestre, que faziam eventos liberais lá. Hoje acredito que todos eles já devem estar formados.
E o evento, eu entrei na faculdade em fevereiro, no começo de fevereiro. O principal evento deles já era em abril. E eu fui atrás, comecei a entrar em contato, comecei a ajudar eles a divulgar, porque é evidente que o evento já estava organizado, e eu comecei a ajudar eles a divulgar aquele evento que eles iam fazer acontecer. E os meus colegas, ou os meus que eram veteranos na época, alguns até, inclusive, estudantes de outros cursos, começaram a me procurar assim, no sentido de os professores estão antecipando as provas para a semana de abril. O evento de vocês vai dar pouca gente porque os professores estão antecipando as provas. Os professores estão colocando avaliações no dia do evento, nos 2 dias de evento de vocês. Vocês se cuidem que os professores estão se movimentando para colocar trabalhos nesses dias. Então, teve uma dificuldade bem assim, quase que uma sacanagem mesmo, sabe, com o evento, porque a gente recebia diversos relatos de pessoas de todos os cursos dizendo que os professores estavam antecipando provas e marcando avaliações para a semana que ia ter o evento. Mas eu só para dar continuidade aqui na nossa conversa, eu tenho um interesse e tenho, como eu gosto de contar histórias e gosto de ouvir pessoas que contam histórias, eu gostaria de saber do deputado se ele tem algum tipo de história de bastidor da Assembleia, alguma curiosidade para nos contar, dizer quem que é, aliás, o CJ da Assembleia aí indo na conversa, continuando na conversa do GTA San Andreas, né? Quem que era o CJ, quem que era o Frank, enfim, histórias de bastidores, deputado. Cara, eu não tenho muita história de bastidor para contar, assim. Eu tenho algumas, quer dizer, até tenho várias, né, mas eu não consigo lembrar de alguma, assim, que seja publicável, né, cara? Porque tem algumas histórias assim, que não tem cabimento. Vocês vão perguntar quem é e o cara vai vir para cima de mim ainda me incomodar. Mas deixa eu pensar um pouquinho sobre o assunto. Tem uma que os caras contam que era uma piadinha, assim, né? Uma piada de mau gosto, mas é uma piadinha que o pessoal contava. Tinha um certo deputado lá que ele contou que um dia ele foi... acho que ele foi eleito vereador ou algo do tipo, ou alguma coisa estava acontecendo na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e olha como era institucionalizado os esquemas dentro da política. Hoje em dia eu acho que isso diminuiu bastante, mas tenho certeza que ainda existe, principalmente na Câmara Federal, né? Na Assembleia Legislativa eu tenho a impressão de que tem quase nada, assim, se tem, o pessoal é bem rígido, né? Tanto que tem cassações aí, deputados já foram cassados e tal. Aí ele estava contando um caso de um cara que foi deputado, tal, foi deputado federal, voltou para ser vereador, e aí um belo dia eles estavam no início da legislatura, ele me contando isso no plenário, tá? No início da legislatura, e aí formou um bolinho em volta da conversa. Sempre forma uns bolinhos, aí os outros, quando vê os bolinhos, eles vêm para cima do bolinho para ver o que está acontecendo, né? Aí ele contou que no início da legislatura, de um certo ano, tava esse cara veião aí, que já tinha sido deputado e tal, eleito vereador, tava lá no cantão da sala, e aí ele estava ouvindo, assim, já estava meio surdo, já não entendia direito o que estava acontecendo, e aí os vereadores estavam debatendo as comissões. Comissão de educação, comissão de saúde, comissão de não sei o que e tal, comissão. E aí disse que ele começou a se irritar lá no fundão, e aí levantou a mão e falou assim: gurizada, o negócio é o seguinte, se vocês estão debatendo comissão aí, eu já aviso que a minha comissão é 10%, tá? E aí não se fala mais isso. E aí ele contou e pá, gurizada dando risada. Eu pensei, caraca, meu, o negócio era pesada, era muito institucionalizada a sujeirada no negócio, né? E aí eu fiquei até meio receoso, assim. Mas essa é a primeira história que me veio na cabeça, para tu ver como é que as coisas funcionavam. Agora, a coisa nós que a gente viveu na Assembleia, tem várias, assim, mas eu tenho que pensar, tá? Eu tenho que pensar, me dar um tempinho para pensar, que eu vi se eu encontro algum bastidor interessante para te contar. A gente também queria saber, porque hoje em dia tanto os mandatários quanto figura pública, eles se comunicam mais por mídia social, né? E como que tu acha importante se posicionar frente às mídias sociais, porque hoje em dia a gente sabe que tem o tal de cancelamento, né? Então nunca vai estar bom para ambos os lados. Então como é que tu se posiciona nas tuas mídias sociais? Porque levando em consideração outros mandatários, a gente até brinca em box que todo mundo conhece o gato do Fábio Osterman.
Então, tu é mais discreto em mídias sociais, então a gente queria saber como é que tu se posiciona, se tu acha importante isso e como é que tu lida com esse cancelamento. Tá. Eu acho que é importante comunicação via rede social. Hoje em dia, quem não tem rede social acaba ficando um pouco fora dos debates, né? E aí, principalmente hoje, para o pessoal mais jovem, Instagram e Twitter, e para o pessoal mais velho, o Facebook tá se tornando uma rede do pessoal um pouco mais velho, e tem algumas redes aí que não tem quase nada de política. Quando tem, é mais de só largar o que está rolando, assim, eu largo alguma coisa, largo um vídeo, largo um negócio, não tem debate político, né, como, por exemplo, o YouTube, até o TikTok tem bastante coisa de vídeo de político, mas não tem o debate, né, no Twitter tem mais debate e tal. Para ser sincero contigo, depois de um tempo, Jéssica, tu começa a criar uma certa casca, digamos assim, uma certa... Tu toma pau e ok, é do jogo. Tu apanha e ok, é do jogo. Isso acontece. Político que não quer apanhar não tem que estar na política. Ainda mais o cara que tá o cara que se propõe a defender ideias, né? O cara que se propõe a defender posições. Se eu defendo posições, eu vou apanhar, pronto. Exemplo, né? A gente defendeu fortemente privatizações, reformas das carreiras, reforma da carreira dos professores, reforma da carreira dos policiais. O que teve de professor policial, o que teve de funcionário público que veio assim ameaçar a gente, querer dizer que vai bater na gente, não sei o quê, dentro da Assembleia, até sindicalista lá, assim, é muita coisa. Os caras e sabem a tua cara, sabem o teu nome, sabem quem tu é. Eles te chamam pelo nome. E tu se assusta um pouco até, né? Pô, Giuseppe, tu é um não sei o quê, tu é aquele... Pá, tu fica meio assim, teve uma situação que até deram um empurrão num deputado lá, derrubaram uma assessora dele dentro da Assembleia. Coitada da guria, não tinha nada a ver com o negócio, e a guria tomou um encontrão de um sindicalista dentro da Assembleia. Foi uma coisa que, assim, tem porquê. E também, da mesma forma, a gente, às vezes, também faz... expressões e palavras e posições um pouco mais firmes, né? Até contra o poder executivo, seja o presidente em nível federal, seja o governador aqui em nível estadual. Algumas posições do governador nós somos contra e a gente foi fortemente contra. O governador sabe que ele é governador, ele vai ter gente que vai gostar e que não vai gostar, vai ter gente que vai apoiar e que não vai apoiar, paciência do jogo. Agora, a rede social, eu tenho um pouco eu não sou muito... Vai soar estranho isso que eu vou dizer, tá? Eu não sou muito extrovertido na internet, na rede social. Eu sou até um pouco tímido. Eu tenho um pouco de vergonha, às vezes, de mostrar as coisas que eu tô fazendo na minha vida privada, sabe? Eu posto muito pouca foto com a minha namorada, eu posto muito pouca foto do que eu tô fazendo, se eu vou jantar, se eu vou fazer um negócio, eu tento manter um pouco fora, assim, para não, sei lá, eu tenho vergonha, eu sou tímido. E as pessoas assim, se acham estranho, como assim, cara? Tu é tímido, tu tá todo dia, tua cara na internet, tu tá toda hora falando as coisas. Mas são coisas de trabalho, né? São coisas da posição. E questão de ser cancelado ou não, Jéssica, eu não tenho problema com isso, porque eu sempre fui cancelado a vida inteira, sabe? Na faculdade eu era cancelado, fisicamente. Não era na internet, cancela o Giuseppe, não, era cancelado fisicamente. Eu tinha tem uma amiga minha, ainda até hoje, uma das melhores amigas que eu tenho, que ela nunca foi de posição política e tal, e ela andava com o pessoal de esquerda, assim, e tá, tudo bem, não tem problema nenhum, ia nas coisas deles e tal, conversava com eles, ela também ela acabava tendo umas posições um pouco mais de esquerda, mas não uma esquerda radical, uma esquerda soft, assim, que tudo bem, super tranquilo de conversar, de conviver, até compartilha de algumas opiniões de vez em quando e tal, não tem problema nenhum. E ela, às vezes, era cancelada, por ser minha amiga. Tu vê o nível que as pessoas chegam. Tinha amigas dela, que não falavam com ela quando eu tava junto, por não gostar de mim, porque eu era um radical, não sei o quê, porque naquela época ser liberal era radical, né? Não tinha surgido ainda o bolsonarismo maluco. Naquela época o máximo do radical era o liberal. Hoje eles perceberam que a gente é moderado, né? Hoje eles perceberam que a gente não é maluco, que a gente tem só opinião sobre as coisas e que a gente não vai se abraçar num político messias e achar que ele vai salvar o mundo. Aí eles já começaram a nos aceitar um pouco mais, mas mesmo assim eles sabem que a gente é um risco, né? E isso fez com que, ao longo do tempo, eu começasse a perceber que por que eu vou tentar agradar esse pessoal, entendeu?
Eu não faço força para agradar quem não quer ser agradado e quem não gosta de mim não vai gostar, independentemente do que eu faça. Eu já passei por algumas situações onde... um exemplo que teve, assim, o DCE da UFSM, teve um grupo de amigos próximos e de pessoas que ajudavam, que estavam no mesmo meio que nós, de liberais ali, que ganharam o DCE da UFSM. Até interessante de vocês conversarem com eles. Ganharam o DCE da UFSM lá em 2015 ou 2016, não me lembro o ano. E eles cometeram um erro, que até hoje eu digo que foi um erro. A eleição se deu dizendo que aquele grupo de estudantes ia representar os estudantes da universidade e que não ia ter influência política partidária e tinha uma pauta bem liberal. O grupo era liberal, eram pessoas liberais que defendiam essas pautas e que não compartilhavam divisões com aquele pessoal da esquerda radical socialista que era financiada por partido político, pelo PT, pelo PSOL e tal. E aí, depois que eles se elegeram, a oposição foi tão ferrenha e a resistência dos grupos que não votaram neles foi tão forte, tão ferrenha, que em um certo momento eles começaram a tentar agradar esse pessoal. Para pararem de incomodar, pararem de encher o saco, começaram a tentar, vamos agradar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí o pessoal para de incomodar, vamos entrar no meio termo e tal. Qual que foi o resultado? Esse pessoal que eles tentaram agradar, que cancelava eles dia e noite, que fazia as mais baixas críticas dos mais diversos tipos, assim, de botar a cara de todo mundo nas redes deles, de fazer chacota, de ser uma oposição de baixo nível. Esse pessoal não se agradou disso, óbvio, e não votou neles, óbvio, e não mudou de opinião, evidentemente. Então, tentar agradar a oposição, às vezes, é só desagradar o teu público. E aí o pessoal que apoiava o grupo, de início, começou a ficar bravo, porque eles estavam tentando agradar a oposição e não conseguiam fazer aquilo que se propunham do início. Então, qual que é a reflexão que eu trago disso, Jéssica? Tem gente que nunca vai ser agradado por ti, independentemente do que tu faça. Tem gente que não quer ser agradado, tem gente que é a oposição. É tipo um colorado e um gremista. Tu não vai agradar o gremista sendo colorado, colocando coisas azuis nas coisas do Inter. Aí imagina um colorado que tenta agradar os gremistas, ficam colocando coisas azuis e tal, Grêmio, não, o Grêmio é bom, não sei o quê. Não, 83 foi Mundial, o Grêmio ganhou o Mundial, 83 não ganhou Mundial coisa nenhuma. Aquilo lá é um intercontinental. E aí os colorados vão começar a ficar bravos com aquele colorado que tá fazendo aquelas concessões. Aí no fim das contas ele não agradou o gremista, porque ele continua sendo colorado, e não agradou os colorados, porque os colorados ficam bravos com ele, que ele começou a dar muitas concessões. E mais ou menos foi isso que aconteceu com aquele pessoal. Então eu não tenho tanto receio de ser cancelado por esse ou por aquele, porque esses caras não gostam de mim de qualquer forma. Só pelo fato de eu ser favorável a privatizações, o cara já não gosta de mim. Só pelo fato de eu falar que tem que ter voucher educacional, que não tem que ter criação de novas faculdades e colégios públicos, que tem que dar voucher para as pessoas, o cara já acha que eu sou o caos, que eu sou uma pessoa degenerada, horrível e tal. Então não tem como, entendeu? Então eu não tenho tanto receio assim com cancelamentos, eu só tenho receio de ficar expondo um pouco da minha vida pessoal na internet, porque aí fica muito invasão daí, aí eu acho que fica um pouco demais. Por exemplo, o Fábio ele tem um perfil um pouco mais aberto, né? Ele vai lá, cria o Instagram do gato dele, posta foto do gato dele. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha ruim, acha demais. E eu escuto relatos dos dois lados, entendeu? Tem gente que me fala, cara, por que tu não faz coisas... Não é o meu perfil, entende? Não é como eu me porto. Eu tento também pautar o meu trabalho por um pouco mais de seriedade, sabe? Porque eu já tenho problema, entre aspas, de ser muito jovem, né? Eu tenho 25 anos. O deputado de 25 anos já é visto como um cara que não vai se portar de maneira séria, que vai ficar de zoeirinha, que vai ficar que tá brincando ali, que tá de passeio. E eu não quero estar de passeio, eu não quero estar brincando, eu quero fazer um trabalho sério, eu quero pautar meu trabalho por seriedade, por responsabilidade, por opiniões técnicas e claras. Então, eu tenho que evitar qualquer tipo de coisa que possa dar opinião e dar, digamos, eu não sei o termo, esqueci o termo agora, dar motivo para o pessoal ficar me chacotando porque eu sou muito novinho e olha ali, ficar postando fotos dos gatos dele, entendeu? Eu não posso fazer isso. O Fábio pode, o Fábio já é mais velho, já tem uma história um pouco mais, ninguém vai acusar ele de ser piá por causa disso, porque ele já tem tempo. O governador, por exemplo, o governador posta os cachorrinhos dele lá e tal, mas percebe que ele posta pouco, de vez em quando, uma coisinha ou outra e tal, o cachorrinho, para humanizar um pouco mais, porque também tem que ter isso, né? O Eduardo, ele tem essa situação, não sei se o Pedro tem algum contato com o PSDB, mas a gente percebe isso, que ele tem um pouco de dificuldade de humanizar às vezes, porque às vezes ele é muito serião, ele tá ali daquele jeito, aquela voz grossa e tal, e tu pensa, pô, o cara
cara tá travado, então ele tá dando uma forma de humanizar um pouco mais, para ele é bom. Para mim, eu acho que eu não tenho esse robótico, acho, né? Então, seria ruim nesse momento. Então, eu prefiro não fazer coisas tão pessoalizadas assim. O deputado até comentou agora, né, dessa questão de expor o pessoal, de expor a família, e eu vi que esses tempos um vereador de Porto Alegre, até quando foi feita ali a privatização da Carris, sofreu ameaças bem fortes, e eu acredito que dentro da Assembleia também deva acontecer isso, ameaças pesadas, e quando a gente começa a expor a família, quando tu é uma figura pública, tu tem a vida praticamente exposta para todo mundo, né, já. Sim. Então, quando tu realmente coloca a tua vida pessoal na linha de frente, eu acho que as pessoas também começam, às vezes, a agredir. Vou usar o exemplo do Jota aqui, toda a solidariedade ao JL, ao Jota também, que sofreu ataques agora à sua namorada nas redes sociais, que são coisas que eu acho que as pessoas hoje não sabem mais separar, né? Tu agredir a figura pública do Giuseppe como defensor, por exemplo, da privatização, ou defender, por exemplo, a mãe do Giuseppe ou alguém que não tem nada a ver com o momento ali, com a situação. Então, as pessoas hoje, elas agridem bastante a família, o pessoal, e ninguém quer essa questão. Mas, deputado, todo mundo sabe que você, não vou chamar de senhor, porque a gente já pode ser mais tranquilo, então. Todo mundo sabe que você é mandatário do Novo. Pretende seguir no Partido Novo ou pretende buscar outro partido? Cara, o Partido Novo, no meu entendimento, sem ofender os demais partidos, ainda é o melhor partido que existe no país, tá? Pelos mais diversos motivos. O Novo é um partido que foi fundado de forma a tentar ser diferente, a tentar pautar a política de uma maneira diferente, e ele tem conseguido. O problema é que a gente tem uma situação onde eu considero, tá, e muita gente também considera, o fundador do partido não entendeu que o partido já é maior que ele. O Partido Novo é maior que o João Amoedo. E ele parece que não entendeu isso ainda. E parece que ele quer tentar continuar guiando os rumos do partido, e parece que ele tenta dizer que algumas coisas valem para os outros, mas não valem para ele. E eu posso dar diversos exemplos aqui que vai gerando atrito e vai fazendo com que as pessoas que estão ali dentro comecem a se incomodar. Vamos lá, né? Por que o cara diz que tu não pode... O partido foi fundado. Tu não pode ser diretor partidário e dono de mandato ao mesmo tempo. É lógico que tudo dentro do partido pode ser rediscutido, tá? Mas nesse momento é assim que funciona, até por uma tentativa de separar ali e não ter mistura de digamos, interesses dentro do negócio. Em tese é legal, na prática gera bastante problema, gera bastante dificuldade, às vezes, de trabalho até. Mas tudo bem, é assim que funciona. Aceitei quando eu entrei e quando eu aceitei, entrei, né? É isso aí, vamos aceitar, e acho que tá correto. Por que o João Amoedo ele pode ser diretor partidário, presidente do Diretório Nacional, depois concorrer a presidente da República, depois voltar para o Diretório Nacional, depois querer concorrer de novo para a presidência da República, e agora, semana passada, tentar voltar de novo para o Diretório Nacional? Por que ele pode ficar nesse vai e vem? Ele pode ser diretor partidário e candidato ao mesmo tempo? Fica estranho, né? Por que o João Amoedo, quando ele era presidente do partido, ele proibiu associação com movimentos? Eu não podia ser associado ao SFL, não podia ser associado ao JL, não podia ser associado ao Livres, não podia ter envolvimento com o MBL. E aí, 3 semanas atrás, 1 mês atrás, 2 meses atrás, o João Amoedo vai lá e começa a se associar ao MBL, faz live com o MBL, faz isso aqui no MBL. Vale para os outros e não vale para ele? Ele é melhor que os outros? Ele está num nível acima? Por que o João Amoedo diz que não existe salvador da pátria e que a gente está pensando na próxima geração e não na próxima eleição, e ele molda toda a forma de trabalhar dele pensando justamente na próxima eleição de 2022, as posições dele, as atitudes dele, pensando mesmo em termos de política eleitoral. Então isso gera alguns problemas, né? E isso não é um problema do Partido Novo, isso é um problema do João Amoedo. E isso criou um atrito em algumas pessoas que acho que não entenderam que partido político é como se fosse um grupo de pessoas que defendem a mesma ideia e que vão ser atacadas pelo conjunto, né? Se o Novo faz alguma coisa errada, sei lá, em qualquer cidade, alguma pessoa vai usar aquilo para me atacar.
por mais que eu não tenha nada que ver com aquilo, eu vou ser atacado por isso. Se o Zema faz qualquer coisa errada lá em Minas, vai ter gente que vai chegar para mim e falar, José, olha que o teu governador fazendo isso aqui, entendeu? Exatamente igual aos outros partidos, exatamente igual aos outros partidos. Não tem como desassociar. E algumas pessoas parece que não entenderam isso e começaram a tentar fazer uma espécie de expurgo dentro do Novo e colocar problemas internos na rua, e isso não pode acontecer. Eu não posso ficar no Twitter xingando um outro mandatário do Novo, isso está errado, eu tenho que ligar para ele e falar que ele está errado. Eu preciso usar os grupos internos, eu preciso usar a parte interna. E talvez isso seja um processo de amadurecimento dentro do partido, de perceber que não dá para fazer isso aí. Que tem que ter mais conversa, tem que ter mais contato, tem que ter mais visão. Não dá para o ex-fundador do partido ficar dizendo que quem não concorda com ele tem que ser expulso. Ele falou várias vezes. Quem não é a favor do impeachment do Bolsonaro imediatamente tem que ser expulso do partido. Cara, quando é que foi decidido que o Novo é a favor do impeachment do Bolsonaro? Entre os filiados, entre os diretórios, entre as pessoas que fazem parte, entre os mandatários? Não foi. Foi uma decisão vinda de cima para baixo. Bom, hoje é isso. Qual que é o próximo amanhã? Amanhã vai ser decidido que o Novo não é um partido liberal, é um partido tal coisa, e aceitem, e quem não gostar vai embora, sabe? Isso não é bom para a instituição, e isso começa a gerar atritos num partido que foi fundado para ser diferente, que foi fundado para fazer política de uma forma não tradicional, para tentar ser pautado por ideias e não por pessoas que estão, às vezes, ali tentando buscar somente o próprio interesse, não defendem exatamente aquilo que o partido quer. O que mais tem por aí é partido que tem diferença de opinião interna e algumas até super antagônicas. E os caras conseguem conviver tranquilamente e se defender tranquilamente. E aí, ao longo do tempo, tu vai moldando e vai dizendo, o partido é liberal, o Novo é um partido liberal, defende isso, defende aquilo. Eu não gostaria, e para mim seria muito ruim, muito traumático sair do Partido Novo. É tipo terminar casamento, assim, é uma coisa que não dá, sabe? É muito complicado. Só se for uma situação extrema, assim, não tem mais o que fazer, tá, acabou, aí beleza, aí se cogitaria essa hipótese. Mas eu não gostaria disso, entendeu? Lógico que eu já recebi convites dos mais diversos partidos para ir para os mais diversos partidos, isso acontece toda hora na política. Quem está na política sabe, toda hora tem alguém ali em cima de ti, e aí, não quer vir para tal partido, não quer vir para tal partido, não, cara, aqui tem espaço para ti e tal. Vi que o João Moedo tá te xingando na internet, talvez tu não seja bem-vindo aí. Mas, assim, eu seria a última hipótese, porque eu gosto do Partido Novo, eu tenho liberdade no Partido Novo, eu posso trabalhar da forma que eu quero, eu contrato os assessores que eu quero, não tem ninguém me enchendo o saco dizendo que tem que botar fulaninho no meu gabinete porque tem uma vaga sobrando lá, não tem ninguém me enchendo o saco dizendo que eu tenho que ajudar o amigo do fulano Beltrano porque ele ajudou ele na eleição e tal, tem que colocar o cara lá para dar uma mão, não tem ninguém me torrando o saco porque eu voto de acordo com as minhas convicções, eu tenho liberdade de poder ser independente, de poder criticar os projetos que eu acho que estão errados e não tenho problema nenhum com isso, e o Novo veio para dar uma chacoalhada na política, né? Tanto que deu uma chacoalhada boa, a gente deu uma sacudida na forma de fazer política no país. E muitos outros partidos olham isso, não gostam, porque é um partido anti-establishment, né, é anti o padrão, é anti o comum que acontece, não gostam, ficam receosos com a gente e nos atacam fortemente. Então a gente está sempre sendo tomando pau, acaba que virou vidraça o Partido Novo. E muitos partidos da política tradicional, e que a gente veio para tentar mudar, querem a destruição do Partido Novo o mais rápido possível. Porque para eles representa como assim um partido contra privilégios, como assim um partido que quer reduzir os próprios benefícios dos políticos, como assim um partido que defende essas pautas de redução do tamanho da máquina pública. A máquina pública tem que ser grande para o partidão poder colocar os seus parceiros em todos os locais da máquina para ele poder se reeleger e assim o mecanismo vai funcionando. O Novo veio para quebrar isso aí. Então é um partido de opinião, e não um partido de CC lá no lugar, lá no interior, que vai pedir voto e tal, porque aí não tem opinião, a gente tem opinião. Então, assim, cara, para resumir, o Partido Novo ele tem muito que melhorar, ele não é perfeito, ele não é algo livre de críticas, ele não é algo que como alguns tentam dizer, que é perfeito e se não concorda, vai embora, tu não é puro para estar aqui. Não é. O Partido Novo tem uma série de problemas, uma série de coisas que têm que ser resolvidas, mas ainda na minha visão, a melhor plataforma política, ainda mais para quem defende ideias de liberdade, para quem defende liberalismo, para quem defende aquilo que a gente acredita. Minha opinião, óbvio que vocês podem discordar, não tem problema nenhum, mas eu não pretendo sair se não tem uma divisão de rumos tão grande. A não ser que o partido chegue um dia e fale, José, o negócio é o seguinte, o partido não é mais liberal, o João Moedo é mesmo o dono do partido, tá? Ele que manda, ele que decide, tudo tá fora. Beleza, aí tudo bem, aí eu tô fora, senão não. E se o Partido Novo não atingir a cláusula de barreira, deputado? Aí é uma outra situação, também pode acontecer. E aí, cara,
Partido que não atinge cláusula de barreira também não é só questão de recurso, né? Porque o Novo não usa dinheiro público para se financiar e para as campanhas, mas a não atingir a cláusula de barreira não é simplesmente não receber dinheiro público. Algumas pessoas falavam para mim isso. Tá, mas não tem problema, né? O Novo não atinge a cláusula de barreira, mas vai parar de receber o fundão, mas nem usa. Que muda? Muda nada. Muda, né? Tu para de ter espaço em comissões do Congresso Nacional, tu não tem mais liderança partidária no Congresso Nacional, tu não tem mais assessoria de liderança, que é uma coisa assim, ó, se tu não tem isso aí, cara, tu não consegue trabalhar, tu vira como se fosse um andarilho, um fantasma no Congresso, e aí não consegue trabalhar, então é algo que tem que pensar, caso aconteça, tem que se repensar, e talvez reestruturar para numa próxima atingir a cláusula, não sei como é que funcionaria, mas o fato é que é importante atingir essa cláusula e muitos partidos vão chegar nesse dilema no futuro, eu não sei o que vai acontecer. Deputado, só nesse sentido, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Com as novas federações de partido, o senhor não vê nenhuma possibilidade, pelo menos assim, agora, a curto prazo, ou um caminho viável para o Novo tentar alguma federação de partido, alguma coisa assim? Não cabe a mim decidir isso, né, Pedro? Isso é uma decisão nacional, né? Acaba que o Diretório Nacional tem que ir atrás disso. A gente está com uma situação agora de mudanças no Diretório Nacional também, tá? Tem bastante coisa acontecendo em nível nacional para tentar melhorar e amenizar essa situação do racha que deu no partido aí, né? E a gente tá imbuído numa vontade genuína de se reconciliar e de parar de fazer fogo amigo e voltar a ser aquele partido que a gente era, até porque, na minha humilde opinião, nós temos os melhores mandatários do país. Os mandatários do Novo, deputado do Novo, vereador do Novo, qualquer lugar que seja, impactante ele é. Impactante ele é. Ele consegue dar um pouco de rumo para as coisas e impactar a posição do parlamento. A questão da federação, cara, teria que envolver também outras questões, né? Como é que eu vou me federar com um partido que não defende o que eu defendo? Como é que eu vou me federar com um partido que usa recurso público para se manter? Aí, fazer uma federação que um pedaço tem esse recurso, outro pedaço não tem, fica estranho, fica ruim. Eu considero isso errado, né? Eu não gosto de dinheiro público para partido político, até porque é dinheiro de impostos, né? Não soa bem para mim, tá? Então seria uma decisão muito difícil, tá, Pedro? Pode acontecer, cara? Olha, eu não diria que não, sabe? Eu não diria que não, mas teria que se entrar num acordo de diversos pontos ali de posição firme que o Novo tem, porque se a gente não tivesse essas posições de tentar fazer diferente, a gente não teria criado o partido, né? A gente teria entrado num outro partido que, bom, tudo bem, releva isso, releva aquilo, entra aqui e vamos lá, a política não é perfeita, a política é muito difícil de se fazer. E o Novo se impõe algumas autopenitências que às vezes atrapalham bastante, né, no trabalho. Exemplo, o Novo vem para dar um exemplo de corte de gasto, né? Corte de número de assessoria, corte de etc. Corte de privilégios e tal. Eu tenho 7 assessores, eu poderia ter 17. Tem um deputado ali que tem todos. Eu não tenho nenhum cargo na mesa, eu não tenho nenhum cargo em comissão, eu não tenho cargo no governo, não tenho nenhum cargo em lugar nenhum, eu tenho 7 mesmo. São eles, e é isso aí. E isso, a pessoa pode até olhar, é muito, 7 é muito, tem que cortar, tem que ter só um, cara, não é assim que funciona. O deputado estadual tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho para fazer, tem muita gente para atender, tem muita demanda para atender, 7 é pouco. Daria para ter mais, entendeu? Só que, claro, o Novo se estabelece essas coisas, tá? Então, vamos federar com o partido, vai lá, o meu colega de federação tem ali no gabinete dele 15 assessores, ele tem todas as coisas ali, ele pode fazer um trabalho assim de um monte de coisa e tal, eu tô restrito. Aí o meu colega de federação, ele gasta 1 milhão de dinheiro público na campanha dele e eu tô aqui peleando para conseguir doação. Fica um pouco estranho, né? E como é que eu vou dizer, não vota nele, vota, mas aí tu tá federado com o cara, tu tá dizendo que é errado e tu tá federado. Então, é um cenário ali, um ambiente bem tortuoso para pisar, para pensar. Mas, vamos para encerrar, né? Mas imagina, o Novo não atingiu a barreira, e aí? Se fizer a federação, consegue atingir. Não sei o que acontece daí. Eu não sei o que acontece. E o Partido Novo, deputado aqui no Rio Grande do Sul, está trabalhando, porque eu falo no Rio Grande do Sul porque é o pedaço que vocês estão trabalhando hoje, né? Sim. E vai auxiliar no Nacional. Vocês estão trabalhando em alguma coisa para
conseguir atingir a cláusula do barreira, ou vocês não chegaram a discutir isso? Ah, sim, estamos trabalhando bastante, estamos trabalhando bastante. A gente está buscando agora um candidato ao governo e um candidato ao Senado. Já temos interessados, tá? Possivelmente a gente tenha um candidato a majoritário, um candidato ao Piratini, e bons candidatos para deputado, né? As inscrições estão abertas, inclusive, e esse é um ponto que eu gosto do Partido Novo, que eu acho muito legal, que não precisa o Enzo aí, a Jéssica quer concorrer a deputada. Ela não precisa vir pedir a minha bênção, chegar, José, quero concorrer, eu vou lá e boto ela embaixo do braço, e sou o cacique que vai trazer a Jéssica, que vai mostrar, olhem, a Jéssica tem que ser candidata, eu abono a ficha dela e ela vai entrar. Não precisa disso. Ela pode entrar na internet, se inscrever, quero ser candidato, pronto, entrou no processo seletivo. Se defender aquilo que o Novo acredita, pronto, é candidato. Isso é muito legal, isso democratiza a entrada dessas pessoas no partido. Olha o meu exemplo, né? O meu exemplo é muito bom, assim, eu não tenho nenhum padrinho dentro do Novo, alguém que me pegou e me puxou. Alguns dizem, não, mas o Van Hatten é teu padrinho. Cara, eu entrei no partido antes do Marcel entrar. E eu já era pré-candidato antes do Marcel entrar. O Marcel entrou depois, e como eu já conhecia ele, já tinha feito campanha para ele em 2014 e tal, já tinha apoiado, a gente tem uma afinidade, uma relação de amizade também, e beleza. E depois a gente começou a trabalhar junto desde aquela época. Como é que eu entrei no partido? Eu entrei no site, novo.org.br, cliquei ali em quero ser candidato, me inscrevi, e aí me exigiram filiação. Não, você tem que ser filiado para poder ser candidato. Então eu me filiei, pronto, entrei no processo seletivo. Fui rejeitado no primeiro, tá? E aí eu fiquei chateado, fiquei triste, tá? Pô, como que eu fui rejeitado? Tá? Aí eu fui lá e melhorei o que eu tinha que melhorar, me inscrevi de novo e fui aceito no segundo processo seletivo. E fui candidato, e agora sou deputado, entendeu? Isso é legal. E agora isso está aberto. Quem quiser se inscrever, pode entrar, pode. E aí na primeira etapa a gente não exige nem filiação, mas o cara que quer concorrer não precisa nem ser filiado na primeira etapa, para também não exigir essa coisa dele, né? E aí depois, caso ele queira continuar, ele pode se inscrever. Então a gente está na busca aí de candidatos para ter uma boa chapa, até porque não vai ter coligações, a gente nem faz coligações, porque por conta desse problema que eu estava mencionando antes para o Pedro, né? Lógico que a gente não é contra coligações, mas não fazemos porque não faz sentido nesse momento. E aí a gente quer buscar ter o máximo de candidatos qualificados possíveis para aumentar a nossa bancada na Assembleia e aumentar o nosso número de deputados federais vindos do Rio Grande do Sul, porque olha lá como é que foi em 2018. A gente fez 350 mil votos para o Marcel, elegeu 2, na verdade, quase elegeu a terceira cadeira, só que a gente não conseguiu fazer 2 assumirem porque a gente não atingiu a barreira. O segundo colocado não atingiu a barreira, então a gente ficou só com o Marcel, e poderia ter tido 2 ou até 3 deputados do Rio Grande do Sul, do Novo. Então a gente está tentando trabalhar para melhorar isso. O senhor meio que adivinhou a minha posição quando o senhor perguntou se eu mencionou que de repente eu tivesse alguma proximidade com o Eduardo Leite. Eu sou filiado ao PSDB, faço parte aqui do PSDB aqui do Rio Grande do Sul, e não tenho essa mesma visão que os filiados do Novo têm quanto ao uso do FEFEC, né? Eu acho que o FEFEC é um instrumento importante para a política, eu acho que deve existir, embora as regras brasileiras sejam absolutamente tortuosas e sejam absolutamente erradas, inclusive em muitos sentidos elas são contraproducentes para a própria ideia de financiamento público de campanhas, né, que é o que a gente chama de FEFEC, né, nos bastidores conhecido por fundão eleitoral. O FEFEC é a sigla, né? É o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, FEFEC. Então, eu não tenho essa mesma opinião, mas uma coisa que eu acho que é convergente aqui, nossa, o senhor mencionou da questão do mandatário que não pode ser dirigente partidário. Eu acho que isso é extremamente saudável. Eu acho que o mandatário que é dirigente partidário, embora muitos deles façam bons trabalhos, a tendência é sempre utilizar a estrutura de partido em prol do seu mandato, digamos que utilizar o CNPJ em prol do CPF do que o contrário. Então eu acho que deveria ser uma regra nos partidos, proibir que o mandatário se utilize do comando do partido para fazer valer aquilo que é o seu objetivo
parlamentar ou, né, enfim, e não aquilo que é o objetivo do partido. Eu acho que essa parte é uma questão interessante que eu concordo contigo. Legal, cara, legal. Interessante de ver essa visão, ainda mais vindo de um partido tradicional, né? Que tem isso. Tem, né? Só tem uma coisa, tá, Pedro, que tem que tomar cuidado, que eu acho importante. O Novo teve um problema no início dos mandatos, que os dirigentes partidários começaram a se distanciar muito do mandatário em questão de envolvimento com a política em si, né? O mandatário, ele entra na política e trabalha aquilo lá 24 horas por dia. O diretor partidário, que tem uma vida privada, ele vê política no tempo livre, na internet, alguma coisa ou outra. Ele acaba não percebendo muitas coisas, até dos próprios meandros da política ali, né? Até das próprias relações que acabam se gerando e como trabalhar o negócio, como votar determinado projeto, como fazer isso, como fazer aquilo. E pode trazer uma situação do mandatário se distanciar muito do dirigente, porque o dirigente vai ter uma visão um pouco mais purista, excessiva, né, do leigo que não está na política. Então, eu acredito que o dirigente partidário, se ele não tem mandato, ou que pelo menos ele já tivesse se envolvido com política de uma forma um pouco mais profunda para saber como é que o negócio funciona ali na prática, ou que pelo menos tente se envolver bem profundamente, ir nas reuniões de bancada, ir em sessões plenárias de vez em quando para ver como é que o negócio funciona, participar de vez em quando de uma reunião com políticos para ver como é que é, e aí o cara aprende como é que as coisas funcionam, entendeu? Porque se pegar hoje a minha visão de como me portar na política é muito diferente da minha visão lá em 2019, quando eu recente sido eleito. Tu aprende como que o negócio funciona, tu vê como é que é, tu percebe que não precisa desconfiar de todo mundo na política, tem muita gente boa lá dentro, tem muita gente qualificada em outros partidos, eu não preciso me dizer que eu sou melhor que os outros porque eu sou do partido X e que o outro que está no partido Y é pior. Não é assim. Existem visões diferentes legítimas na política. E às vezes o cara, quando ele está muito fora, ele acha que só o dele é bom. E os outros são ruins e tem que ficar longe e não pode conversar. E aí como é que eu vou aprovar um projeto de lei meu se eu não converso com os outros parlamentares, né? Como é que eu vou ajudar um colega a mudar alguma coisa no projeto dele, pelo bem do projeto, se eu, ao invés de conversar com o cara e sugerir uma emenda, alguma coisa, eu vou lá e só meto o pau em público, entende? Tem coisas a melhorar ao longo do tempo. Por isso que o dirigente e o mandatário, eles têm que ter uma relação próxima e o dirigente tem que estar mais envolvido na política, senão fica uma coisa um pouco um cara querendo, Platão e Aristóteles, o cara querendo o mundo das ideias ali e o outro tentando dar uma voltada para o mundo real. A gente sabe que tu tá no legislativo atualmente e a gente queria saber se tu pretende, porque a gente fala em box, que no futuro, quem sabe, tu viesse a concorrer à prefeitura de Santa Maria. Então isso procede? É um objetivo teu? Tu quer ir para o executivo? Curto e grosso, sim. Eu me incomodo um pouco com o legislativo. Eu vejo, assim, ontem até estava vendo algumas falas de alguns políticos que já foram do legislativo e do executivo, é outra vida. O legislativo é muito travadão, é muito paradão, é muito conversa e pouco resultado. Às vezes tu fala do assunto, não consegue fazer nada para resolver, e aí as pessoas ficam bravas contigo porque tu não resolve. Me incomoda um pouco o legislativo. Isso eu percebi depois de um tempo, tá? Porque às vezes eu vinha com a visão de quero resolver, como é que eu resolvo? Faz um projeto de lei. Putz, aí eu vou lá e faço um projeto de lei. Aí o negócio fica na CCJ meses, aí anda, aí vai, aí pede vista, aí vai, aí vista, aí não sei o que e tal. Pois aí tem uma emenda. Quando vê, 2 anos depois o teu projeto entra em pauta. E isso me frustra de um jeito que não tenho como descrever, assim. E eu sempre fui do perfil mais executivo, assim, de querer fazer, trabalhar e tal. Então eu tenho uma perspectiva e eu estou começando a pensar na possibilidade, seriamente, de concorrer a prefeito de Santa Maria, em 2024, né? Está muito distante, tem muita coisa a acontecer, tem muita água para rolar. Talvez isso não aconteça, talvez isso seja só uma vontade de alguém que está frustrado com o legislativo, mas é algo que eu não nego. Não nego a possibilidade, não, e acho que pode ser construído no futuro, sim. E o novo deputado permite que alguém que esteja no meio do mandato saia para concorrer a outro pleito? Eu tenho, essa é uma dúvida que eu tenho enquanto espectador da política, eu realmente não sei, é uma dúvida sincera mesmo.
De início não se permitia, mas depois de um tempo se percebeu que essa era uma regra não para evitar que a pessoa largasse o mandato no meio, até porque se a gente faz processo, vamos lá, né, é uma lógica, se eu faço processo seletivo, todos os meus candidatos estão aptos a ter o mandato pelo novo. Se eu elegi X candidatos, o suplente passou pelo processo seletivo, então se o mandatário titular sair, quem vai assumir vai ser um suplente que, em tese, está de acordo com aquilo que o partido acredita. Então, não é um problema para o partido, né? Não é que nem algumas vezes acontece de um partido que não faz isso, tem um cara lá que entrou que é completamente avesso àquilo que o partido defende, é o suplente. Aí fica naquela coisa, putz, vai sair o cara, vai entrar o suplente, é meio ruim e tal. Dado esse fato, o novo não tem problema da pessoa sair do mandato. A regra foi criada e até um certo sentido, para evitar esses trampolins políticos. O cara que se candidata a vereador, se elege, dali 2 anos vira deputado, se elege, dali 2 anos vira prefeito, e aí fica nesse pula-pula e nunca faz um mandato inteiro, né? E aí se mudou a regra e se percebeu que ela podia ser melhorada, aprimorada, e agora a regra no novo, se exige que se cumpra pelo menos o primeiro mandato inteiro. Pelo menos cumpre teu primeiro mandato, para tu não ficar nesse negócio de trampolim. Depois tu cumpre o primeiro mandato, tu quer se reeleger, mas aí tu quer largar no meio para outra coisa, tudo bem, não tem problema. Mas o primeiro mandato, pelo menos, se exige até agora. Então, eu vou cumprir o meu primeiro mandato como deputado estadual, já prometi para os meus eleitores que eu ia cumprir ele, até me perguntavam lá em 2020 se eu ia concorrer a prefeito lá em Santa Maria, eu falava que não, porque eu até me considerava pouco preparado na época, e não tenho problema nenhum dizer, não estava preparado na época para concorrer em 2020, não tinha condições de conhecimento até de como o negócio funciona, como a administração funciona e como Santa Maria funciona, seria até um pouco inconsequente da minha parte concorrer a prefeito tão jovem com pouca experiência. Eu preferia até dizer que, não, vou cumprir o mandato até o final. E aí, se em 2022, se tudo der certo, eu for reeleito deputado e quiser concorrer a prefeito em 24, aí seria ok, não teria problema nenhum pelo Partido Novo. E, deputado, pensando, deixando de pensar um pouco 2024 e pensando 2022, como que o senhor tem visto o cenário político brasileiro de maneira geral e também no Rio Grande do Sul? Me parece que as coisas estão se encaminhando para que as candidaturas sejam meio casadas, assim, né? A nível nacional e a nível estadual, as chapas bastante alinhadas. Como que o senhor tem visto essa expectativa de uma tal de terceira via que não tem um nome? Qual que seria a sua terceira via de expectativa? Quem que o senhor gostaria que fosse? Enfim, como que o senhor vê essa situação? Bom, a gente tem um problema que no meu mundo ideal de Estado a gente não teria. Por exemplo, no Brasil, como a gente tem muita centralização em Brasília, quem é o presidente importa muito, impacta muito a minha vida. Eu gostaria de viver num país onde não importasse tanto quem que é o presidente, que fosse uma coisa um pouco menos poderosa do que é hoje. Hoje quem é eleito presidente impacta diretamente na vida de todo mundo. Isso é uma porcaria, porque de 4 em 4 anos é um Deus nos acuda, né? E é uma coisa que envolve tanto as pessoas por verdadeiramente receio, às vezes, de uma outra visão de mundo entrar lá e vai ser um horror. Tem alguns autores liberais que dizem, né? Eu gostaria de viver num país onde o mais importante para mim é quem que é o prefeito, quem que é o governador, quem que é o meu vereador aqui, não quem que é o presidente, o cara que está lá, o que vai mudar? No Brasil é o contrário. Então, esse é o ponto inicial, assim. Por isso que se gera essa grande guerra, né? E o que a gente mais precisa hoje no país é estabilidade. Estabilidade. O que a gente não tem há muitos anos é estabilidade. O Brasil está numa montanha russa há muito tempo. Há muito tempo. E isso é muito ruim para tudo. E para os negócios também, para as empresas também, para as pessoas que acordam cedo, botam o pé no barro, vão trabalhar também. A inflação é uma porcaria, o aumento dos preços aí, que é muito ruim para todo mundo, perda de poder de compra é muito ruim, tudo isso impacta e tudo isso é muito ruim. O que eu mais quero é estabilidade, é poder ter certeza de que durante os próximos 4 anos o país não vai ficar a cada mês tendo cada mês é uma loucura, né? Isso é alimentado pelo presidente, alimentado pela oposição do presidente, alimentado pela imprensa, alimentado por todo mundo, fica essa loucura.
Então, o que eu menos quero é essa polarização Lula, que é o horror, o caos completo, é incogitável. Lula, assim, eu até vi algumas pessoas que, de tanto não gostarem do Bolsonaro, começaram a cogitar Lula. Gente, Lula é incogitável. O Lula é pior 1000 vezes que o Bolsonaro. O cara é muito ruim. E o Bolsonaro também, cara, pô, é sacanagem que ele tá, a forma que ele tá se portando. Eu não gosto de histeria e de gritedo e de achar de chamar algumas palavras que utilizam para descrever o presidente. Eu acho um pouco exagerado. Acho que ele é só um toscão, só um louco, que fala bobagem e está em campanha constante desde 2018. Eu não gostaria que se mantivesse o Bolsonaro, porque eu sei que dali em 2026 vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma coisa, vai ser o poste do Bolsonaro contra o próprio Lula, ou o poste do Lula vai ser a mesma coisa. A gente precisa de estabilidade, tá? A tal da terceira via, eu tenho um pouco de incômodo com esse negócio de pode ser qualquer um, exceto os dois, porque não dá para ser qualquer um. Se for o Ciro Gomes, não vai ser legal. E esse negócio de terceira via, eu tenho receio que fortaleça o próprio Ciro Gomes, que seria uma versão um pouco mais soft do Lula. Então, eu prefiro que a gente fale em alternativa liberal, alternativa democrática, sei lá, alternativa da direita liberal, coisas assim. Porque, para mim, comunica um pouco melhor. E o cidadão comum, o que é terceira via? O cara nem sei lá o que é terceira via. O cara ele pergunta se tu é do Lula ou se tu é do Bolsonaro. Isso é uma coisa que se polarizou, né? E é a mesma coisa do time da torcida que eu falei ali antes. O cara que é colorado, o cara que é gremista, o cara que é Lula, ele vai votar no Lula e acabou. O cara que é Bolsonaro, desde o início ao fim, o cara vai votar no Bolsonaro e acabou. Quem seria uma alternativa? Eu acho que o único hoje que tem chance de ganhar dos dois é o Sérgio Moro. O único que tem chance de ganhar dos dois é o Sérgio Moro, pelas pesquisas e tal. Não sei qual que é a visão do Moro em muitas coisas, até acho que ele é meio social-democrata, com os negócios, desculpa o social-democrata aí, Pedro, eu acho que ele tem uma visão um pouco, assim, social demais até, em alguns aspectos. O Dória e o Leite, eu tenho as minhas diferenças com o Leite, eu acho que em algumas coisas ele exagerou no marketing, exagerou na propaganda, falou uma coisa que era, que não era, sabe muito bem disso, né, Pedro? A gente criticou algumas coisas que o Leite fez, mas ele conseguiu aprovar algumas reformas, algumas melhorias, algumas privatizações. Resultado teve, né? Resultado teve. O Dória também, né? Resultado teve. Só que eu acho que nenhum dos dois encanta. O Leite porque é desconhecido ainda, o pessoal não conhece ele, e porque tanto não conhece ele quanto falam, como falam, né? O governador do Rio Grande do Sul é Eduardo Leite. Tem que dizer que ele é governador do Rio Grande do Sul. O Dória não. O Dória, tu fala que é o Dória, todo mundo sabe que é o Dória. O Dória é mais conhecido, só que o Dória tem muita resistência, né? O Dória bate. Tem gente que não gosta do Dória aí, não é brincadeira. Por isso que eu acho que a terceira via ela ainda está meio fraca, não tem um nome, não tem quem se agarrar. Eu acho que o único para salvar isso seria o Sérgio Moro. O Novo está buscando um candidato também, talvez seja o Luiz Felipe Dávila, mas também é desconhecido, né? Ainda é desconhecido e tal, talvez teria que ver como que vai funcionar. Mas o fato é que, para resumir que eu estou delirando aí, eu acho que a gente não consegue fugir muito da dicotomia Lula versus Bolsonaro, a não ser que tenha um nome já conhecido, já forte, como por exemplo o Moro ou algum outro cara que já seja bem conhecido, a não ser que mude muito o cenário e o Leite se torne super conhecido, ou o Dória ganha a prévia e fique super conhecido e o pessoal comece a relevar as loucuradas do Dória, porque não é fácil de conviver com o Dória, né? O pessoal lá de São Paulo me diz também que é bem difícil, cara, assim, ele não é flor que se cheire, assim, é bem difícil de conviver com o cara também. Então, a gente fica nessa preocupação, nessa aflição, né? E tu vê, falei 5, 6 minutos agora sobre a eleição federal, porque a gente não está muito preocupado em quem vai ser o próximo governador, até porque o governador não gera tanta mudança na vida quanto o presidente, né? E o governo aqui do estado também é aberto, né? Tem ali a questão, o Heinz quer concorrer pelo PP, mas aí dentro do PP tem alas que não querem que o Heinz concorra, querem que seja a Silvana Kovács a vice. Aí tem alas ali no MDB que querem que seja o Alceu, aí tem outras que querem que seja o Gabriel, direto o Gabriel Souza. Aí tem alas dentro do MDB que querem o Argenta lá do Calçado do Beira-Rio para entrar, e aí tu vai vendo aquela coisa assim, dentro do Novo tem fulaninho que quer concorrer, dentro do PSDB agora tem o Ranolfo, aí o Leite vai apoiar o Ranolfo, ou vai apoiar o PP, que é a base do governo dele, que ajudou ele a se eleger e não botou o Heinz para concorrer, e aí fica naquela coisa, né? A gente não sabe o que vai acontecer aqui no estado, tem o Onix Lorenzoni, e aí, putz, quem vai ser o governador, né? Mas a gente não debate muito isso, não tem certeza de quem vai concorrer aqui, né?
Então eu estou no aguardo para ver quem vai ser a tal da terceira via, se vai acontecer, se não vai acontecer, ou se não vai acabar virando só uma forma do Ciro Gomes entrar no meio aí e se eleger, o que me preocupa bastante, porque se o Ciro Gomes entrar como terceira via, se o Ciro Gomes entrar como sendo moderno, democrático, etc., e chega lá e faz tudo que o Lula faria, aí a gente está com um problema. Então, deputado, para finalizarmos também o nosso podcast, queremos te agradecer por ter aceitado o convite em participar, para conversar, expor quem é Giuseppe Riesgo, expor a sua trajetória, os seus planos futuros. A JL te deseja todo o sucesso na próxima campanha e nos seus trabalhos futuros. O deputado sempre foi um parceiro nosso, espero que continue sendo. A JL está de portas abertas para a gente construir aí um trabalho legal a favor dos nossos estudantes de todo o estado e do nosso país, apesar de todo mundo ter divergências políticas, às vezes, partidos diferentes, a gente vive na mesma sociedade e a gente quer construir uma sociedade melhor para todo mundo se viver. Então, mais uma vez, deputado, muito obrigado. Jéssica e Pedro, valeu por estarem aqui junto, conduzindo o podcast hoje. Deixa eu fazer um último comentário, Enzo. Queria dar os parabéns para o JL, tá? Porque tu percebe, nós três aqui, a gente não sei se a Jéssica tem partido, mas eu sei que tu também tem, Enzo. A gente está em partidos diferentes, cara. Nós três aqui estamos em partidos diferentes e não tem problema nenhum nisso. E a gente consegue manter a nossa conversa e uma posição muitas vezes parecida, às vezes diferente. O Pedro ali deu uma opinião diferente da minha, não tem problema nenhum. Não vou sair detratando a JL na internet, dizendo, olha só, JL, que horror, tal, tem que ser expulso, expurgado. Esse é um problema grave. A gente tem que aprender a nos unir. Os liberais têm que aprender a se unir, aprender a ter visões um pouco sem querer se matar. Porque talvez o grande problema que a gente teve ao longo das últimas décadas foi que os liberais se matam. Os conservadores também se matam, mas os liberais e os conservadores se matam. E aí viram um caos, né? E a esquerda, eles estão sempre ali, estão sempre juntos e tal, conseguem se conciliar, e eles acabam ganhando força, ganhando espaço e vão crescendo e não se matam tanto publicamente, assim. A gente poderia ter um pouco mais de civilidade, digamos, né? Se a gente critica os exageros e os rompantes aí dos extremos, a gente não pode se portar que nem eles, né? A gente tem que demonstrar uma união e uma civilidade aí que está acontecendo e eu estou gostando de ver na UJL, tá? Eu quero dar os parabéns para vocês por isso. Eu estou virando cada vez mais fã do trabalho de vocês. O que dá para ajudar, eu ajudo, mas você sabe muito bem que é nada perto de tudo que vocês fazem. Eu agradeço aí por criarem esse movimento que está crescendo cada vez mais e está dando cada vez mais orgulho. Valeu e obrigado pelo convite. Jéssica vai querer fazer alguma consideração final, não? Pedro também não? É só agradecer aí a oportunidade, dizer que foi bem legal, foi uma conversa muito boa, muito interessante e que realmente, como o deputado falou, não é porque a grei partidária é diferente que não se possa aproveitar nada do que o outro produz, né? Do que o outro trabalha. Então foi uma conversa bem legal, bem interessante e que espero que possamos repetir mais vezes e de preferência que as próximas sejam presenciais aí, né? Então fica já essa minha consideração final. Obrigado e até a próxima. A gente costuma dizer que a UJL ela nasceu para ser guarda-chuva, né? Então a gente tem pessoas de diferentes níveis de liberalismo, diferentes partidos, diferentes grupos liberais, mas que a gente quer nivelar pelo mesmo objetivo. Então é muito bom ouvir isso e a gente também está assumindo uma maturidade, porque no começo quem está desde o princípio junto com a UJL sabe que a gente tinha muita briga interna, era muita briga tipo, porque eu defendo o PSDB, eu defendo o Novo, eu defendo o MDB, e a gente brigava, era aquele famoso fogo amigo, e atualmente a gente está criando muita mais maturidade para conseguir debater, porque todo mundo é liberal, todo mundo defende a mesma coisa, apesar de estarem inseridos em partidos diferentes, todo mundo quer que a situação estudantil, a situação do país, de modo geral, melhore. Então, é para a gente parar de se atacar entre nós para começar a trabalhar junto por um objetivo maior. Então, eu queria agradecer, tu sempre está ajudando a gente, foi uma das primeiras reuniões
que a JL fez, e depois que tu aceitou fazer reunião com a gente, os outros aceitaram, porque falta, como diz a minha mãe, sempre falta um pontapé inicial. Quando um grande nome aceita, os outros pensam, se fulano aceitou, então vamos fazer reunião com eles. Que não deve ser tão ruim, então, já que ele foi. Então, eu queria agradecer, porque lá no início foi muito importante para a gente essa abertura de porta, e o teu nome abriu muita porta para a gente, então a gente gostaria de agradecer muito por isso. Show, maravilha, fico feliz. Obrigado. Pessoal, se vocês estão assistindo pelo YouTube, não esqueçam de deixar o like ali embaixo, manda para os amigos, compartilha aí com todo mundo. Não esquece de seguir as redes sociais da JL, tanto a estadual como a nacional. Também siga o deputado Giuseppe Riesgo lá, fica a par do trabalho dele dentro da Assembleia. E é isso. Um abraço, pessoal.